A paz do Senhor a todos os amados irmãos, como vocês estão? Boa noite. Eu quero ler aqui com os amados irmãos a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3 a seguir. Vamos ler? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim esta noite. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? Só até aqui, amados. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui esta noite que Davi tinha um projeto de levar a arca de volta, né? Trazer a arca para o lugar aonde ele estava morando. E ele fez tudo novo para levar a arca. Como nós lemos aqui, carros novos. Puseram a arca de Deus num carro novo. Escolheram os melhores animais, os bois, para levar a arca do Senhor. Mas o Senhor já tinha deixado uma ordem expressa. E o Senhor, a palavra dele é uma só. É sim, sim, não, não. E o Senhor já tinha dito, escolhido uma tribo para levar todas as coisas santas. Escolhido uma tribo para levar tudo que estivesse relacionado ao Santo dos Santos. Já tinha escolhido. Mas eu creio aqui que nessa passagem, Davi não se deu conta disso. Porque aqui, como nós lemos, ele preparou tudo novo, tudo assim direito, porque ele estava pensando que estava agradando o Senhor, fazendo a coisa certa. Mas nem sempre o que nós pensamos é o certo. Por isso que nós devemos recorrer aqui à palavra do Senhor, aquele que detém toda a sabedoria, todo o discernimento. É ele que vai nos dizer o que nós devemos fazer, como fazer e quando fazer. Não posso dizer nada sobre o que Davi pensou aqui neste momento, porque nós não podemos falar jamais do homem e da mulher de Deus. Nós temos só que glorificar e louvar a Deus pela vida dos nossos amados irmãos. Então, aqui eu não posso falar nada sobre o que Davi pensou, sobre o que ele quis, não posso falar. Eu só posso falar sobre o que eu estou lendo aqui. E também, né, irmãos, com a minha pouca inteligência, com o pouquinho que eu consigo entender aqui, é só isso que eu posso passar para os amados irmãos, porque a sabedoria plena vem do Senhor, e o que o Senhor me der aqui está de bom tamanho para mim, porque é o que Ele acha que eu devo saber para passar para os amados irmãos. Amém? Então, Davi, não sei o que ele fez aqui, como eu já disse, o que ele pensou, mas ele com certeza pensou o melhor para o Senhor. E prepararam a arca para ser levada,
da casa de Abinadab. E aí os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, guiavam o carro novo. Repare que tem já duas frases aqui. Num carro novo e guiavam o carro novo. Frisando bem que era tudo novo. Não importa se é novo. Não importa se é o melhor. Se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a ordem do Senhor, não vai dar certo. O Senhor não vai receber. O Senhor não vai aceitar. O Senhor não vai estar de acordo. Então, este novo aqui para o Senhor não vale nada. Porque este novo está passando por cima da ordem do Senhor. Porque o Senhor já tinha escolhido, veio da boca do Senhor. Ele escolheu a tribo de Levi para carregar as coisas santas. Amém? Nós precisamos entender isso. Então, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Amados irmãos, nós, muitas vezes, queremos fazer as coisas sem pensar. E a arca foi levada aqui pelos animais. Mas o Senhor não unge animais. O Senhor não unge animais. Ele unge homens e mulheres de Deus para fazer a sua obra. Porque nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então, Ele nos chamou. Mulheres e homens de Deus. Então, a arca era para ser carregada, levada nos ombros de quem Ele escolheu. Glórias a Deus. Amados irmãos, amada irmã, amado irmão, se o Senhor te escolheu para levar aqui no ombro a obra do Senhor, se posicione, cinge os teus lombos e leve a obra adiante, porque o Senhor te escolheu. E nós não podemos terceirizar o que o Senhor nos deu na nossa mão. E aqui o que estava acontecendo? O Senhor chamou homens para carregar a arca dele. E a arca estava sendo carregada sobre animais. Nós não podemos misturar o santo de qualquer maneira. Nós não podemos. O santo deve ser tratado com santidade. E abaixo do Senhor são os homens. Então, os homens devem fazer o trabalho, a obra do Senhor, porque o Senhor chamou os homens, não os animais para fazer. E aí, a arca do Senhor estava sendo levada pelos animais. Mas Uzá e Aiô estavam ali do lado. Muitas vezes, amados, os homens e as mulheres de Deus estão ali, do lado da arca. E Aiô, deixa eu ler aqui. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levaram-no com a arca de Deus. E Uzá ia do lado e Aiô à frente. Muitas vezes, os homens e as mulheres de Deus, que se dizem de Deus, estão ali, do lado, mas completamente sem saber o que está fazendo. Amados, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo na casa do Senhor. Nós precisamos saber qual é o nosso posicionamento na casa do Senhor. Que cargo nós ocupamos? Que cargo nós fomos chamados? Que departamento nós ocupamos? E se não ocupamos nenhum departamento, somos servos do Senhor. Estamos ali para servir no que precisar. Temos que estar a postos
apostos na casa do Senhor. E Uzá e Abinadab estavam ali. Mas sabe o que acontecia? Eles já estavam tão acostumados, porque a arca do Senhor ficou lá muitos e muitos anos na casa de Abinadab. Muitos e muitos anos ficou lá. Então a arca tinha ficado muito tempo na casa de Abinadab. E os filhos dele já estavam acostumados. Nós não podemos nos acostumar só porque nós temos a presença do Senhor e começar a tratar tudo como se fosse normal, como se fosse igual, porque não é. As coisas do Senhor são santas. Então, todos os dias que nós temos a presença do Senhor, temos o nosso altar ali com o Senhor, temos a nossa intimidade com o Senhor, é tudo novo, porque as coisas do Senhor se renovam. E aqui, Uzá e Aiô já estavam acostumados. Tá aqui mesmo a arca. Vamos levar, pega aí, coloca aí, eu vou aqui, você vai aí. Não, não é assim. Tem que ter cuidado, tem que ter zelo, tem que ter reverência pelas coisas do Senhor, seja o tempo que for, seja como for, seja onde for, nós temos que ter muito cuidado, muito zelo, cuidar das coisas do Senhor. E aqui, os dois já estavam acostumados, porque a arca ela ficou lá muito tempo. Ficou muito tempo na casa dos pais deles. E aí, ele estava andando ali, do lado da arca, não se dando conta de que eles estavam do lado de uma coisa santa, da arca do Senhor. E nós não podemos chegar de qualquer maneira nas coisas do Senhor, tocar as coisas do Senhor de qualquer maneira, estando de qualquer maneira. Porque todo homem e mulher, quando estão assim revestidos pela misericórdia do Senhor, todo homem e toda mulher que busca a face do Senhor, que está sempre em oração, que está sempre junto do Senhor, não teme. Não teme tocar nas coisas do Senhor, não teme ficar perto das coisas do Senhor, não teme nada que venha do Senhor. Por quê? Porque o Senhor e ele se tornam um, porque o Senhor fala com ele escuta, ele fala com o Senhor responde, e fica uma intimidade, uma bênção. Mas aqui nós não vimos isso. Nós não lemos nada que dissesse que os dois filhos estavam ali em comunhão, em reverência, em intimidade com o Senhor. Então eles achavam que porque estavam levando, podia se achegar, tocar, ficar de qualquer maneira. Nós não devemos fazer isso, amados. Nós devemos respeitar, porque o Senhor é santo. O Senhor é santo. E o que aconteceu? Eles tocaram na arca. Porque lhe faltaram o quê? Está escrito aqui. O Senhor, eu vou até ler para não ter engano, né? Deus o feriu ali por esta irreverência. Irreverência. Qual foi a reverência? Deixa eu ver aqui. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Estendeu a mão para a arca do Senhor. Você só pode estender a mão para a arca do Senhor, para o que é sagrado, para a obra do Senhor, para as coisas do Senhor, para a palavra do Senhor, se você estiver buscando o Senhor verdadeiramente,
se você estiver em concordância com a palavra dele, se você o amar verdadeiramente, se você o buscar pela presença dele. Só assim. Se não for assim, amados, corremos o risco do Senhor fazer a mesma coisa. E pode até não ser esta morte aqui, literal, né? Pode ser uma morte espiritual. Porque quando nós nos portamos de qualquer maneira com as coisas do Senhor, com o que é sagrado, quando nós nos portamos de qualquer maneira, corremos o risco de morrermos. E pior do que morrer, essa morte de usar, é morrer espiritualmente. Porque o homem e a mulher sem Deus são mortos. Nós sem Deus somos homens e mulheres mortos. Porque o Espírito de Deus é que nos traz vida. É o Espírito de Deus que nos traz vigor, que nos traz alegria, que nos sustenta. O Espírito de Deus é a nossa luz, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, é o nosso alimento, é a nossa alegria. Sem Ele, nós morremos. E aqui Uzá morreu literalmente. O Senhor o feriu, está aqui. E Deus deixou bem claro aqui porque estava ferindo ele. Deus o feriu ali por esta irreverência. Temos que ter esta noção. Se estamos sendo irreverentes, se estamos tratando as coisas do Senhor de qualquer maneira, se não estamos dando valor na presença do Senhor, glórias a Deus, se não estamos dando o devido valor a tudo que vem do Senhor, a palavra do Senhor, a obra do Senhor, nós corremos esse risco. O Senhor pode nos ferir. Isso é um alerta para mim primeiro e que eu passo para os amados irmãos. Amados irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E o Senhor deixou bem claro, como eu já disse. Deus o feriu ali por esta irreverência. Quem está sendo irreverente com o Senhor? Quem não está cuidando da obra do Senhor como deve ser cuidada? Quem está de qualquer maneira com as coisas do Senhor, de qualquer maneira com a igreja, de qualquer maneira com a obra, com o trabalho do Senhor, com o nome do Senhor, com a palavra do Senhor. Está escrito aqui, Deus pode ferir, como feriu Uzá. Vamos prestar atenção, amados. Vamos nos policiar. Vamos pensar como nós estamos agindo. Vamos pensar se a obra do Senhor está sendo bem feita. Vamos pedir misericórdia para o Senhor. Essa palavra aqui é tremenda. Então, Uzá foi ferido. Foi ferido. Mas, amados irmãos, durante esta caminhada aqui, que começou errado, durante essa caminhada nós temos muitas lições a serem aprendidas por nós. Nós devemos prestar atenção que nessa caminhada com o Senhor, os irreverentes, como eu já disse, os que tratam a obra do Senhor de qualquer maneira, os que não estão preocupados com o nome do Senhor, com a obra do Senhor, vão ser feridos e feridos de morte. Isso não sou eu quem está dizendo, é a palavra do Senhor, que está aqui em 2 Samuel, para quem quiser ler, 6, do versículo 3 em diante. Quem anda de qualquer maneira nas coisas do Senhor,
Quem quer colocar as mãos na obra do Senhor de qualquer maneira, vai ser ferido pelo Senhor, vai ser ferido por Deus, está escrito aqui na palavra. Mas Uzá foi ferido de morte. Mas neste caminho, o caminho ainda não terminou aqui não. Essa passagem não terminou, porque daí vai continuar aqui, ó. E morreu ali junto da arca. Muitos estão morrendo juntinho da arca. Muitos estão morrendo dentro da casa do Senhor. Muitos estão morrendo perto da palavra do Senhor. Olha aqui, ó, palavra do Senhor. Muitos estão morrendo, por quê? Porque não se dão conta, não estão nem aí, não querem nem saber, pensam que o Senhor é um igual, mas não é. O Senhor não é igual a nós. O Senhor está acima de nós, acima. Então, muitos estão morrendo, amados. Muitos, porque não prestam atenção. Nós temos que entender que o Senhor é santo, 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 santo. E foi Ele quem nos fez. Então, nós devemos acreditar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor eternamente seja dado a Ele. Então, aqui está esta parte para terminar. E morreu ali junto à arca de Deus. Um que estava caminhando ali junto, um que viveu mais, se eu não me engano, eu vou procurar aqui, mas eu acho que é mais de 20 anos, ficou a arca na casa dos pais, e ele cresceu ali com a arca dentro da casa, e mesmo assim, com a presença do Senhor, a arca do Senhor, e não sabia quem era o Senhor. Uzá e Aiô. E eu acredito que a família toda, Abinadab também, porque ninguém fala nada dessa família. Ninguém fala que as bênçãos chegaram para essa família. Ninguém fala. Então, eles se acostumaram. Ah, deixa aí, tá aí? Então, deixa aí. Não, amados. Se a presença do Senhor, porque a presença do Senhor não é porque nós merecemos, não. É porque Ele é bom, Ele é perfeito. Ele é misericordioso. Então, a presença do Senhor vem para nós pela misericórdia do Senhor. Não tem nada de mérito nosso. Então, nós temos que aproveitar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. E aqui esta família não mostrou nada disso. E o Senhor deixou bem claro, como eu já disse aqui, feriu de morte pela irreverência. O Senhor ficou na casa, no lar desta família, anos e anos a fio. E eles não sabiam que era o Senhor. Eles não sabiam como se portar diante do Senhor, o que fazer para agradar o Senhor. Eles não sabiam. E por conta disso, o filho foi ferido de morte e a família, eu acredito, que já estava morta espiritualmente. Porque para eles não ter esta noção de como se deve tratar o Senhor, é porque estavam mortos. E muitos estão assim, amados. Muitos estão com a presença do Senhor, a misericórdia do Senhor está alcançando, os irmãos visitam, o pastor visita, vai até a igreja trata bem, a igreja vem na casa, a igreja acolhe em oração, acolhe em respeito, acolhe com tudo. Isso é presença, isso é presença. E a família não se dá conta. Então, nós temos que perceber a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos perceber isso, para que nós não venhamos a morrer.
a ser feridos de morte por conta da irreverência. Nós não podemos deixar jamais isso acontecer. E o que está acontecendo hoje em dia, amados, é isso. É a morte espiritual. É pensar que tem a presença, mas não tem. É pensar que tem o temor, mas não tem. É pensar que tem intimidade, mas não tem. É pensar que pode tocar nas coisas do Senhor, mas não pode. É isso que está acontecendo com muitos por aí. Por isso que nós não estamos vendo mais milagres, mais curas e libertações em certos lugares. Por quê? Porque pensam que tem a presença, mas não tem mais. Estão mortos espiritualmente. Ou têm a presença, mas agem como se não tivesse. São irreverentes. Não pode. Não pode. O Senhor nos chamou. E se o Senhor nos chamou, vamos honrar este chamado. Vamos honrar. E aqui está dizendo: desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Nós precisamos, amados, trazer a arca do Senhor, mas é trazer de um modo certo. Como a presença do Senhor poderá vir para mim? Como eu atraio a presença do Senhor? Como eu trago para mim a presença do Senhor? Foi esse pensamento agora de Davi. E Davi era ungido do Senhor. Davi era o rei. Davi era um homem que o Senhor amava. E mesmo assim, olha aí como nós devemos aprender com ele. E mesmo assim, ele ainda, meu Deus, que tremendo isso. Mesmo Davi sendo tudo que ele era, que nós sabemos que ele era, que ele foi diante do Senhor, mesmo assim, temeu Davi ao Senhor. É o que está faltando nesta geração de hoje. Temer ao Senhor, entender quem é o Senhor. Davi, que era Davi, temia o Senhor, amava o Senhor, respeitava o Senhor, reverenciava o Senhor, buscava a presença do Senhor com zelo, com cuidado, sempre estava ali. Será que está certo? Será que não está? E aqui está dizendo, ó, Davi temeu ao Senhor. Glórias a Deus. E fez uma pergunta. Como virá a mim a arca do Senhor? Faça essa pergunta aí para você, irmãos. Faça. Como? Como que eu posso trazer para mim a presença do Senhor e mantê-la? E mantê-la em mim, na minha casa, no meu lar, na minha família, com os meus filhos, com as minhas coisas, nos meus sonhos, nos meus projetos, no meu ministério. Como eu posso trazer e manter? Como? Nós precisamos perguntar isso para o Senhor. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ele pensou e disse, eu não posso tirar a arca daqui de qualquer maneira. Eu não posso tratar a obra do Senhor de qualquer maneira. Eu não posso levar ela assim, com o meu pensamento, com os meus achômetros, não. Nós temos que agir com esta mente, amados. A mente de estar sempre preocupados com as coisas, as obras do Senhor, com a obra, com a palavra, com tudo que diz respeito ao Senhor. E aqui ele disse, não posso retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Isso aqui é uma coisa tremenda.
Amados, no meio da caminhada, da jornada, os irreverentes vão morrer. Os que não têm zelo pela obra do Senhor, ou vão morrer uma morte ali da carne, ali, real, né? Literalmente, ou vão morrer espiritualmente. Na caminhada vai ter isso, com certeza absoluta, mas na caminhada também vai ter bênçãos. A arca está passando, a arca está sendo levada. Começou sendo errado, mas ela vai chegar lá, porque o Senhor já tinha determinado. Ela estava começando a ser levada de uma forma errada, mas ela vai ser levada. E até ela chegar lá na cidade de Davi, ela vai passar por vários lugares. A arca pode passar aí. A arca do Senhor pode passar aí na sua casa e pode ficar aí. A arca do Senhor passou aqui pela casa de Obed-Edom. Quem sabe a arca já está passando por aí e já está encontrando morada para ficar aí com você. Aqui não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom. Quem sabe a arca vai ser levada para a sua casa, amada. Quem sabe? E vamos ler aqui. Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor, o que aconteceu durante esses 3 meses? E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Olha que maravilha, amados. Olha que maravilha. Nesse ínterim que estava acontecendo esses tropeços, essas situações de estar trazendo errado, da morte de Uzá, no caminho houve essa bênção. No caminho o Senhor fez ali a situação para parar na casa de Obed-Edom. Pare ali. Eu quero ficar ali, naquela casa. Pare ali. Eu quero ficar aí na sua casa. A arca vai ficar aí na sua casa. Pare nesta casa. Glórias a Deus. E foi isso que aconteceu. Em 3 meses, Obed-Edom foi abençoado. Ele e toda a sua casa. Se a arca chega, amados, todos nós somos abençoados. Vamos orar. Vamos clamar para a arca vir para a nossa casa, para a presença vir para a nossa casa. Se você não está sentindo a presença do Senhor, se você está se sentindo vazio, se você está se sentindo entristecido, se você está com depressão, síndrome do pânico, angústia no peito, aquela dor terrível, solidão, tristeza, abandono, se você está se sentindo fraco espiritualmente, vamos orar juntos. Eu oro daqui, você ora daí, para a arca passar na sua casa e ficar. Porque se a arca, não importa o tempo que ela fique. Aqui ela ficou 3 meses, mas ela pode ficar menos e abençoar a sua casa. Por quê? Porque onde o Senhor está, as bênçãos vão acontecer. Onde o Senhor está, não tem como não ser abençoado. Amém, amados? E o Senhor abençoou toda a sua casa. A arca ficou lá 20 anos e foi tratada de qualquer maneira. Foi esquecida lá no campo. E a arca chegou aqui em 3 meses. Houve o quê? Qual foi a diferença?
Foi o tratamento que Obed-edom deu para o Senhor. Sim, aqui eu vou continuar lendo para a gente chegar nessa parte. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, né? Quando ela foi tirada da casa de Obed-edom, porque ela ficou lá 3 meses. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom. Vocês ouviram, irmãos? Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Porque onde o Senhor está, há bênçãos. Há bênçãos, a alegria, a saúde, a graça, a misericórdia. O Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Aqui eu quero ler quando Obed-edom diz que não quer mais sair da presença do Senhor. Olha que maravilha! Eu quero chegar aqui nessa parte. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, aqui está mais para frente aqui, irmãos. Se vocês continuarem lendo, vocês vão lendo aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês continuarem lendo essa palavra, 2 Samuel 6 em diante, vocês vão ver que Obed-edom não quis mais largar o Senhor. Obed-edom quis ficar onde a arca estava, ele quis ficar. Porque a presença do Senhor foi tão forte, tão grande e teve uma mudança tão grande na vida dele e da família, que ele resolveu habitar onde o Senhor estava e resolveu manter a presença do Senhor. A arca foi levada, mas a presença ficou com ele. E ele quis ficar perto. Ele quis ficar perto ali do Senhor. Isso é tremendo. A Bíblia, a gente começa a ler, a falar, então não tem como, não tem fim, não dá para parar, não é? Essa palavra é maravilhosa. Nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que a presença do Senhor ficou em uma casa, em uma família que não valorizou a presença do Senhor, não se importou com a presença do Senhor e não conhecia o Senhor. E depois quis tocar nas coisas do Senhor e morreu. Por quê? Porque a irreverência, o Senhor não tolera irreverência. O Senhor não tolera. Então nós aprendemos que nós não podemos tratar de qualquer maneira a presença do Senhor e nem tratar de qualquer maneira tudo que é relacionado ao Senhor e achar que nós podemos tocar de qualquer maneira nas coisas do Senhor. E aprendemos que a arca saiu de uma casa e não aconteceu nada lá. Mas quando entrou na casa de alguém que amava o Senhor, que almejava pela presença do Senhor, que buscava, que orava, que reverenciava, a casa, a pessoa e a família foram todos abençoados. Então, o que nós precisamos? Buscar a presença. Quando a presença chegar, nós temos que chamar a presença. Quando a presença chegar, nós temos que manter a presença. Porque a presença, irmãos, é que faz toda a diferença. A presença é que nos traz vida e vida em abundância. Que nós possamos aprender muito com esta palavra abençoada. Palavra que nos arremete em pensar como nós estamos agindo diante do Senhor.
como nós estamos agindo com o que o Senhor nos deu para cuidar. Porque a obra do Senhor é muito importante e nós não devemos carregar nada do Senhor em animais. Nós devemos carregar aqui, ó, nos lombos. Aqui quer dizer o quê? Responsabilidade. Se nós estamos segurando aqui, é responsabilidade para não cair no chão, não quebrar. Então, isso daqui quer dizer responsabilidade, ombros, carregar a arca do Senhor. Você está carregando a obra do Senhor aqui? Muito bem. Continue carregando a obra do Senhor aqui nos ombros, porque o Senhor é que te fortalece, te coloca de pé, para que a obra do Senhor não caia, não pereça, para que a obra do Senhor não pare. É o Senhor quem sustenta, porque a obra é dele, a igreja é dele, nós somos dele, a noiva é dele e nós somos noiva do Cordeiro. Então, amados irmãos, vamos carregar a obra aqui e vamos ter em mente que na nossa caminhada vai haver sim mortes, vai haver guerras, vai haver lutas, vai haver muitas tristezas, mas vai haver a presença do Senhor, porque foi o Senhor quem disse: eis que estarei convosco até 3 meses, 2 dias, um pouco de tempo. Não. Eis que estarei convosco até a consumação dos dias. É todos os dias. É todos os momentos o Senhor estará conosco. Ele estará na tristeza, na enfermidade, mas Ele também estará na alegria. Ele quer estar na nossa alegria. Não vamos chamar o Senhor só quando a gente está enfermos, irmãos. Não vamos chamar o Senhor só quando a gente está com problema, não. Nós chamamos o Senhor: Senhor, tem misericórdia. Eu estou enfermo, eu estou triste, me ajuda, estou amargurada. Aí o Senhor vem, nos cura, tira a dor, a tristeza, nos renova, aí nós estamos bem, sorrindo, feliz, com saúde. E esquecemos do Senhor? Não, nós temos que convidar o Senhor para estar conosco todos os dias. É na alegria e na tristeza e na alegria. O Senhor é preciso, necessário estar conosco todos os dias. Amém, amados? Não vamos deixar o Senhor de fora quando a gente estiver alegre, quando a gente estiver comemorando um trabalho novo, quando a gente estiver comemorando a cura de uma enfermidade, quando a gente estiver comemorando tudo indo bem na família. Não, vamos convidar o Senhor. Ele é o convidado especial, não pode faltar. O Senhor é o nosso convidado de honra. Amém? Eu espero, amados irmãos, que onde esta palavra chegar, possa chegar trazendo a presença do Senhor, levando a presença do Senhor, levando a diferença, levando o renovo, levando a graça, levando saúde, que as misericórdias do Senhor possa alcançar cada um dos amados irmãos, para todos sempre, em nome de Jesus. Eu declaro saúde, declaro renovo, declaro as bênçãos do céu sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Amém? Deus abençoe.